A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui voltando à nossa aula Estudos Professores, como sempre fazemos toda semana. Essa semana de uma forma diferente, estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023, com uma lição cujo título é Lições de Vida de Personagens Bíblicos, e só que nós estamos fazendo algumas mudanças no perfil do nosso estudo. Os irmãos estão vendo que nós já estamos aqui numa mesa, tem algumas cadeiras aqui. A partir de hoje, dessa semana, nós estaremos apresentando o estudo, ou seja, o estudo estará sendo apresentado por dois outros companheiros. A gente vai estar juntos aqui e vamos estar trabalhando, apresentando, comentando as lições em conjunto, né? Esse tem um propósito também de dar uma dinâmica maior ao estudo dos professores, ajudando a você também, tendo uma outra visão, uma outra cooperação dos obreiros que aqui estão. Eu quero, nesse momento, diante disso, eu quero convidar aqui os dois companheiros que vão estar conosco aqui, o pastor Sérgio, que sempre tem estado conosco, co-pastor da igreja, ele vai estar conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor Sérgio, Deus abençoe o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Como também nós temos a chamar aqui o diácono Alexandre, ele também é um dos nossos obreiros que tem estado conosco, apoiando, vice-superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical na sede. Seja bem-vindo, diácono Alexandre, é um prazer tê-lo conosco aqui nessa noite. A partir de agora, nós vamos estar sempre dessa maneira e vamos estar juntos distribuindo as oportunidades de comentar a lição que nós temos. Eu vou aproveitar esse momento e nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por essa oportunidade e já dando para logo a seguir já dar início à lição. Graças te damos, meu Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor, iniciando o terceiro trimestre de estudo da tua palavra, dessa vez, ó Senhor, com assuntos, ó Deus, com temas importantes, trazendo para nós, ó Senhor, exemplos, lições e exemplos, ó Deus, da vida dos personagens bíblicos. Pai Santo, eu te peço, Senhor, desde já por aqueles companheiros, ó Senhor, que em casa estão, no trabalho, muitas das vezes, mas, ó Senhor, que dentro em breve estarão fazendo uso, ó Deus, dessa live. Senhor, abençoa teus filhos, ó Deus, aqueles que estiverem enfermos, ó Senhor, vai curando, vai dando graça, Senhor, a cada um deles, que possamos, ó Deus, receber nessa noite mais e mais de Ti. Também te peço, Senhor, pela vida dos nossos preletores, Senhor, nossos professores que aqui estão nessa noite, se conosco, Senhor, sabes, ó Deus, o propósito, Senhor, é para, ó Deus, dar a cada um dos teus filhos, ó Senhor, uma condição, ó Deus, para que possamos no próximo domingo estar lecionando, Senhor, as nossas classes, ó Deus, orientando e conduzindo nossos alunos, ó Senhor, a um entendimento, uma compreensão, Senhor, ó Deus, de um viver, Senhor, tendo como preceitos e tendo como exemplo aqueles que antes de nós viveram. Se com teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, meus irmãos, nós não vamos mais fazer aquela leitura da lição, né? Então, a partir de hoje, para que a gente possa ganhar tempo, eu vou apenas ler o título da lição, o texto áureo, e a gente lê a verdade prática e a introdução. Não precisamos ler a leitura bíblica, porque você tem ela na lição, na revista, e certamente você já tem passado por ela, né? Lição de número 1 do terceiro trimestre. É o título dessa lição. Começa o nosso comentarista, o pastor Edgar, ele começa comentando sobre lições de vida de Jó. Usa como texto áureo o Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele, na verdade prática, ele escreve: a vida de Jó é uma vida de inspiração, já que nos ensina como vencer as crises da vida, sem perder a fé em Deus e manter firme a esperança do arrebatamento. Jó
19, 25, 26. Como introdução, os irmãos sabem que não há um livro tão atraente como esse livro de Jó, e o pastor, exatamente, talvez por conta disso, ele começa falando sobre Jó, um homem que passou por tantas experiências, precisa ser estudado melhor, e a gente tem muito que aprender com ele. É por isso que na introdução ele diz assim: a vida de Jó, relatada no livro que tem o seu nome, revela o seu reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, e que cumpre seus propósitos, mesmo em todas e quaisquer circunstâncias, inclusive no sofrimento. Então, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com essa lição, e quero que você também possa, dentro dessa lição, você possa também ter de Deus a orientação para poder passar para os nossos alunos tudo aquilo que eles precisam conhecer. Diácono Alexandre, quem era Jó? Onde esse homem vivia? Como é que nós podemos entender, compreender e encontrar esse homem na história? A paz do Senhor, Diácono Alexandre. A paz do Senhor, pastor Inácio, pastor Sérgio, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos que estarão nos acompanhando após estarmos lançando essa live. E antes quero agradecer a Deus por essa oportunidade, estarmos aqui juntamente com os irmãos para discursarmos sobre esse assunto tão maravilhoso, sobre esse personagem bíblico que nos traz lições de vida e que verdadeiramente edifica a nossa vida cristã. Mas, pastor Inácio, o senhor perguntou quem era Jó. Jó, né, aqui o nosso comentarista, ele vai trazer que a Bíblia não apresenta sua filiação, né? Já começa falando que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Mas o importante é que, se nós formos lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 22 e 23, nós vamos ver lá naquelas genealogias, após o dilúvio, nós vamos ver lá que Uz, justamente a terra onde nasceu Jó, é filho de Arã, que é filho de Sem, né? Então, da descendência dos semitas, a partir ali de Noé, nasce um homem chamado Uz. E quando a Bíblia fala, habitava na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Como nós estamos falando do período patriarcal, e a época aproximadamente não tem uma data específica, mas a época aí vai do ano 2000 a 1800 a.C. Então, Jó, ele, segundo os teólogos, ele é contemporâneo de Abraão, né? Contemporâneo de Abraão. E como nós estamos falando do período patriarcal, naquele período as famílias elas eram organizadas em grupos que eram os clãs, né? Os clãs, e liderados pelos patriarcas. Então, quando a Bíblia fala que Jó era um homem, era rico, ele era um dos homens mais ricos do Oriente, e, por certo, ele era chefe desse clã, né? Desse clã, um homem muito rico, possuidor de bastante bens, né? Então, Jó, aproximadamente, pode se considerar contemporâneo de Abraão, né? Essa é o que a Bíblia traz para nós de Jó. Não tem filho de quem, né? Neto de outro, não tem, já fala direto, né? Sobre Jó. Num tempo, Diácono Alexandre, em que essa adoração a gente não tem assim tanta gente, tanto exemplo de povos adorando a Deus. O senhor está dizendo que nessa época em que a terra estava envolvida em tanta idolatria, como a família de Abraão, mas a gente vê que não era só Abraão também que adorava a Deus. Então, na realidade, Deus tem ali, tem pessoas, continuam aparecendo pessoas, ou tem pessoas que naquele tempo, ainda antes da chamada de Abraão, ou durante aquele período, mas pessoas que ainda tinham conhecimento de Deus e serviam ao Senhor, né? Isso. Jó era um gentio, né? Como já falamos, acredito que ele seja descendente de Arã, e ele conhecia a Deus pelo nome de Shaddai, o Todo-Poderoso, né? E há 30 referências de Shaddai no livro de Jó.
Então, Jó, ele era um homem rico, levava uma vida seminômade, né? Então, uma vida seminômade, ora estava baseado numa localidade, ora se mudava, né? Porque nós temos que levar em conta as intempéries, né? O Oriente não é como nós estamos no Brasil, um país tropical, é um país de clima desértico, então era seminômade. Então, mas a gente repara que ele já chamava a Deus pelo nome de Todo-Poderoso, Shaddai, do hebraico. Então, Jó, e aí é importante que lá em Ezequiel 14:14, né, nós vamos ver, Ezequiel 14:14 fala assim, ó, ainda, Deus falando através de Ezequiel, né, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Então, lá Deus se refere a Jó, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Está falando sobre a justiça e os castigos de Deus para aquelas cidades. Então, o próprio Deus testifica de Jó ser um homem justo e temente a Deus íntegro. Daí o testemunho que ele dá quando Satanás vai até a sua presença e o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó. E o exemplo de vida que ele traz para a gente como sacerdote na família, né? Dos filhos também, pelos filhos, né? Com certeza. É importante, eu até coloquei aqui uma referência de Paulo, o apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que fala que aquele que não tem cuidado da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. E a gente não vê isso em Jó, a gente vê que em Jó ele tinha uma preocupação com a família. Aqui o versículo vai falar que ele sacrificava os filhos, né? Se reuniam na casa de um dos filhos, e aí ele já se antecipava, né? Vai que no seu pensamento, vai que eles cometem algum pecado contra Deus, então já vou oferecer sacrifício antes. Então era um homem que se preocupava muito como sacerdote, né, como intercessor, né? Ele trazia para si justamente a responsabilidade sacerdotal, né? E assim sendo, é um exemplo de fé para os filhos e para a sua esposa. Então, é um exemplo para nós hoje, né? Se a gente for fazer essa aplicação, já podemos até fazer uma aplicação para a nossa vida, nesse quesito aqui da vida de Jó. Quantos que até se dão na obra de Deus, mas esquecem da sua família, né? Invertem na questão da prioridade, né? do homem, do obreiro, porque o próprio Paulo vai falar, como é que vai cuidar da casa de Deus, das coisas de Deus, se não tem cuidado com a sua própria casa, com a sua própria família? E é um dos requisitos básicos lá quando Paulo vai dar conselhos para o bispo, para o diácono, que tenha os seus filhos, sua esposa, né, em comunhão ali, que ele governe bem a sua própria casa, para que possa sim governar a casa de Deus. Então Jó nos traz esse exemplo de um bom sacerdote, um bom pai, né, um bom esposo, um bom líder, né, e que mantinha sua família sob os cuidados de Deus. É verdade. Esse é um grande exemplo para nós, né? Começando com esse livro de Jó, porque enquanto muitos esperam acontecer, enquanto muitos esperam as dificuldades aparecerem para poder buscar o Senhor, ele buscava o Senhor antes da dificuldade aparecer. Isso aí. Né? Isso é muito importante, é a prevenção, é a precaução do homem de Deus, né? E aí, pastor Sérgio, a gente, olhando tudo isso, esse homem que viveu, que era contemporâneo de Abraão, um homem que, com exemplo desse, um homem que Deus dá testemunho dele, não são os homens, é Deus dando testemunho, né? Vendo ele num tempo como desse, em que ele é um modelo de sacerdote, ele é um pai cuidadoso, um marido zeloso. O que a gente pode aprender com Jó, com as experiências dele? Amém. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus, amado pastor Inácio, diácono Alexandre, né? A todos que estarão conosco na rede social. É uma alegria muito grande falar de um personagem como Jó, né? Iniciar falando dele. Olha, pastor, essa história de Jó, eu queria já dar um adeno aqui, né? Apesar de ter uma licenciação poética, essa história, ela encontra um sofrimento do homem, né? E nós ficamos a nos perguntar, por que um homem tão reto e justo, ele veio a passar por esse sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, essa história desse homem, ela vai fornecer material para um poema filosófico de tanta magnificência, né? Na vida de Jó.
Mas certa vez a gente lembra que, alguns até falam, né? Dizem que o livro de Jó é explicar o inexplicável, né? Mas nós aprendemos muito com esse homem, pastor. Nós temos lições aqui de vida com Jó. Por exemplo, ele deu um aprendizado para nós como servo de Deus, como igreja. Conhecer a Deus para Jó era melhor do que conhecer a resposta, né? Jó, ele indagava, ele fez indagações, né? Como se a gente for ver lá ele fez 16 perguntas, 34 questionamentos aos amigos, 16 perguntas a Deus. Deus respondeu lá na frente com 60 perguntas a ele, mostrando o poderio dele na vida de Jó, né? Mas ele deixou um grande ensinamento: conhecer a Deus é melhor que conhecer a resposta. Então, quando a gente está passando luta, dificuldade, há uma ansiedade para receber a resposta de Deus, mas nós estamos dentro da luta. Ele está querendo trazer, como trouxe para Jó, experiência de vida. Por exemplo, né? Outro ensinamento que ele nos traz, né? Será que nada mais restar além de Deus? Será que Deus é suficiente na nossa vida? Esse homem perdeu tudo, como o diácono Alexandre falou, né? Perdeu família, perdeu bens materiais, perdeu a saúde. Mas restou na vida dele Deus na vida de Jó. Ele tinha a mulher debilitada, o fazia sofrer pelo sofrimento dela, né? Mas ele tinha Deus na vida dele. Então esse homem, ele traz grande ensinamento para nós. A vida de Jó, ela foi constituída em Deus. O coração dele estava voltado para o Senhor. Tá? Então nós podemos aprender muito com esse homem. E fica uma pergunta para nós: será que nada mais restar além de Deus na nossa vida? Será que Ele é suficiente? Essa pergunta fica para cada um de nós, fazemos o nosso aluno, a nos reciclar na vida de Jó. E nós podemos aprender, pastor Inácio, Jó nos ensina, com seu comportamento diante do Senhor, que o amor de Deus não pode ser medido nem limitado pela intensidade do nosso sofrimento. O amor de Deus não pode ser medido dessa forma, porque a nós está proposto, né, a passar dificuldade. Por exemplo, Paulo escreve em Filipenses 1:29, diz que em relação a Cristo está proposto a nós não só crer nele, mas também padecer por ele. Olha só. Então há uma proposta de Deus, né, dentro desse conceito. Então, ele nos ensina tremendamente que o nosso comportamento diante de Deus, né, que o amor de Deus não pode ser medido nem limitado pela intensidade do nosso sofrimento. Então, irmão, Paulo ele foi bem claro, né? Andamos por fé, não por vista, lá em 2 Coríntios 5:7. Então, Jó tinha esse conceito no coração dele, andar por fé. Ele tinha uma fé no coração dele maravilhosa, que todo enfrentamento ali, né, sendo criticado, sendo julgado pelos seus amigos, mas Jó suportou tudo. Então é isso, pastor, nós podemos aprender com esse homem, né? E tudo que mais, não restar mais nada na nossa vida, mas ele tinha Deus na vida dele, né? Além de Deus, Deus era suficiente, foi suficiente na vida dele. Tanto é que ele, né, mudou o cativeiro dele, nós vamos ver lá na frente, né? Esse Deus maravilhoso que nós servimos, amém? É verdade, né, pastor Sérgio? A gente olha para isso, para o sofrimento de Jó, né? E o nosso comentarista fala sobre isso, que Deus tem o controle e nos conhece como somos. E a gente vê que o sofrimento, como permissão de Deus, ele vem para aprovar, né? Aprovar a gente, verdade, né? Então, enquanto que o sofrimento decorrente do pecado, ele vem para corrigir. Em todos os dois casos, tem o amor de Deus envolvido em tudo isso, né? Porque é o que nós, como o senhor está dizendo, né? Jó, ele ensina, ou ele aprende, ou ele demonstra que o amor de Deus não pode ser medido pela intensidade das lutas. Do sofrimento, jamais. Graças a Deus. Isso é muito bom, irmãos, para a gente entender que Deus tem o controle de tudo. Será que ele perdeu o controle, pastor Sérgio? Será que as situações que afetam o justo, que afetam o crente, será que é porque Deus perdeu o controle disso, da situação? Jamais perdeu o controle, né? Deus está no controle de tudo. Ele controla a nossa vida. Inclusive o Salmo 139 vai dizer, ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, tá? Irmão, o pastor, eu quero dizer, momento de crise todos nós passamos, né? Dificuldade como Jó passou. Mas o importante para Deus é como reagimos diante da luta, da dificuldade, né? Claro que nós somos limitados, imperfeitos, né? Mas não podemos, como Jó, parar de confiar no Senhor. Por exemplo,
Eu falei agora de 2 Coríntios 5:7, andando por fé, não por vista. Lá no Salmo 103, verso 14, a Bíblia vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que nós somos pó. Ele conhece a gente, né? Aí Paulo corrobora lá em 1 Coríntios 10:13, Deus não vai dar aquilo que a gente possa suportar, não vai permitir na nossa vida aquilo que a gente pode suportar. Está dentro do nosso suporte, porque ele conhece a nossa estrutura. E aqui ele traça o perfil de Jó, né? Um homem reto, temente a Deus, desvia do mal, né? Então ele tem essa capacidade, conhecimento de traçar o perfil. Nosso perfil está traçado diante do Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. Eu quero dizer mais, pastor, dentro da nossa luta, como nós reagimos na luta, que é importante para ele. Às vezes aqui na igreja a gente pede, irmão, vem dar testemunho, o pastor fala. É importante o testemunho final de uma luta, que vai o quê? Edificar a igreja e glorificar a Deus. Mas o que é mais importante dentro da luta é que Deus quer saber o nosso comportamento. É verdade. Às vezes a gente vê alguém dando um testemunho aqui dentro da igreja, como foi seu comportamento dentro do período da luta. É isso que Deus avalia. Todo o comportamento de Jó foi avaliado. E aquele homem, em momento algum, ele murmurou. Ele lamentava. O que é uma lamentação? Lamentação questiona uma realidade num contexto de fé. Ou seja, a pessoa se vê impotente e dependente de Deus. Agora, a murmuração, como Israel, questiona a autoridade de Deus, dizendo que ele não é capaz de fazer aquilo na nossa vida. Jamais esse homem murmurou, ele lamentava, como tem a lamentação de Jeremias. Mas aquele homem continuou perseverante na fé. E Deus pôde dar o testemunho que sabia, podia contar com aquele homem, com aquela fé daquele homem. Deixa eu te explorar um pouquinho mais, pastor Sérgio. Amém. Vou botar aqui uma azeitona nessa discussão. A gente tá conversando sobre Jó, falando sobre o conhecimento de Deus que Jó tinha, falando da intenção, ele sabendo aquilo que ele estava, não sabia a origem, mas tinha consciência de que Deus estava ali no controle. Eu digo, como a gente pode justificar a ação daqueles outros amigos que estavam ali criticando Jó? Porque hoje eu digo isso, porque hoje muita gente olha para o crente e às vezes vê o crente passando uma luta muito difícil e diz: isso é pecado. Você fez alguma coisa errada e Deus está te castigando. Então, como é que a gente pode entender nesse contexto, ou como é que a gente pode compreender que é vontade, propósito de Deus, ou que seja uma coisa causada pela nossa desobediência? Dentro do próprio contexto aqui do tópico 2, Deus permite que os justos sofram. Está aqui no livro de Jó, uma forma que Deus utiliza para nos ensinar, né, que passemos pelo sofrimento. Isso não invalida a justiça dele. Então a Bíblia diz: não julguei para não ser julgado. A gente não pode julgar ninguém, colocar ninguém no inferno. Faço um sepultamento de uma pessoa que não é crente. Eu não posso delegar aquela pessoa que o caminho dela foi o inferno, né? Jamais eu posso fazer. Não pode julgar ninguém. Porque Deus conhece o nosso coração. Lá em Romanos 2,16, ele diz que Deus vai julgar os segredos que estão no coração do ser humano, pelo Evangelho, pelo nome de Cristo. Paulo fala aquele judeu ali, no capítulo 2 todo de Romanos, a respeito de quê? Que ele fala: olha, o gentil não tem lei, mas vive como se tivesse lei. Não tem lei, mas faz as coisas da lei. E ele falou: olha, um dia vai ser julgado o segredo do coração do homem, Romanos 2,16. Ele mais adiante, ele vai falando: olha, vocês têm a lei, se gaba de ter a lei, prega que não furta, mas continua furtando, prega que não adultera, mas continua adulterando. Então esse fator do julgamento, ele é muito perigoso. Ele é um caminho que não é traçado né? Não tá dentro de um conceito que Jesus nos ensinou. Então a gente não pode julgar ninguém. Eu falo hoje, pastor, se Jó fosse contemporâneo hoje, ele seria julgado. Mas não admito uma pessoa assim. Porque o que aconteceu ali? A teologia de Elifaz: só os pecadores sofrem. Aí vem Bildade, né? Se há sofrimento, há pecado oculto, né? Aí vem Zofar: o justo não passa por tribulação. Aí, para finalizar, vem Eliú: o sofrimento é uma correção divina. Imagina o bombardeio que aquele homem teve ali, nosso amado Jó.
Pessoas julgando ele sem ter convicção, porque o pastor coloca aqui nesse tópico 2, aqui no contexto, que há pecado, há provações e há consequências de pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos uma consciência, nós que devemos julgar a nós mesmos, não julgar o outrem, né? Então, lá em 1 Coríntios 11, 28, diz, né? Paulo fala lá na ceia, né? Para fazer um julgamento de nós, para tomar do pão e beber do cálice. E lá no 29 diz, há entre vós, né, muitos fracos e doentes, aqueles que já até que dormem, porque não fez um julgamento de si próprio. Nós devemos julgar nós mesmos, mas jamais julgar a outra, como esses homens fizeram. E foram repreendidos pelo Senhor. Mas lá na frente, através da oração de Jó, que ele recebeu o perdão de Deus. Coisa maravilhosa, É né? verdade. Então nós temos que ter cuidado, né? A Bíblia não dá esse conceito para que a gente venha julgar. Né? É claro que Gálatas 6,7 vai dizer, né? Aquilo que, né, Deus nos deixa escarnecer, mas aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem, né, semear, ele vai ceifar. Verdade. Agora, jamais, somente Deus conhece o nosso coração. Eu não posso julgar uma pessoa na igreja passando por dificuldade e dizer que aquilo ali é pecado. Somente ela conhece, mas somente Deus, porque ele julga o segredo do nosso coração. Amém? Muito Aleluia. bem. Diácono Alexandre, a gente olhando para essas experiências de Jó, ao nosso tópico 3 da lição, o pastor diz assim, lição de vida de Jó é para ser imitada. Eu pergunto ao irmão, o que é que nós podemos absorver, ou olhando para Jó, olhando para tudo aquilo ali, como é que nós podemos reter ou aprender com aquilo que Jó passou? O que é que nós podemos tirar como lição de tudo isso? Bom, nós temos N lições, né, que a gente pode tirar dessa experiência de Jó, mas eu acho que a primeira que eu julgo ser fundamental Jó fala assim, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser confundido, pode ser impedido, porque ele, né, já falamos sobre como que Jó se dirigia a Deus como Todo-Poderoso, como Shaddai, El Shaddai, né? Ele temia Deus, ele sabia que o versículo que traz que é o nosso textuário, que ele vai falar no versículo 25 do capítulo 19, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? E ele continua, e depois de consumir da minha carne, né, eu verei a Deus. Então é o seguinte, primeiramente a lição é você reconhecer de que Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso, né? Até pegando um gancho do que o pastor Sérgio falou há pouco, eu, minha família, basicamente eu e minha esposa, nós passamos por um período, com o meu filho caçula, em que nós fomos julgados até como se nós estivéssemos até em pecado, porque Deus estava punindo meu filho por conta de algo conosco. E quando não era, Deus queria falar, estava nos ensinando uma outra coisa. Meu filho, né, os irmãos mais antigos, lembram do que ele passou, meu filho caçula, e que hoje o médico olha para você, essa criança nunca foi nefrótica, ele teve uma síndrome nefrótica, uma coisa que ninguém sabia. E foi assim, algo pontual, mas Deus queria nos ensinar algo. Não era nada de pecado oculto, e fomos julgados, né? Infelizmente, irmãos que, de repente, querendo se justificar, como os amigos de Jó. E aí, onde nós, algo que eu achei num estudo aqui de um irmão, muito importante, são os reducionismos. Reduzir tudo em causa e efeito. Então, Jó, ele falou assim, se nós formos parafrasear, já entender assim, Jó levou bastante bofetadas assim, e ele falou assim, cara, estou apanhando por causa de quê? Né? É como se ele estivesse no escuro, várias pessoas bateram nele, e depois acenderam a luz, ninguém assim, mas por que eu apanhei? Por que eu estou assim? O que eu fiz? Né? Se nós trazemos para a nossa realidade hoje, então, Jó em nenhum momento, e outra coisa, outra lição, não murmurou, ele adorou a Deus. Porque nós devemos adorar a Deus pelo que Deus é. Ele é Deus. É verdade, não apenas por aquilo que ele faz, né? Não apenas por aquilo que ele faz. E outra coisa, tem 3 perigos dessa questão do reducionismo. O primeiro é o moralismo. E aí nós vimos isso
Por quê? Aí eu anotei aqui, por que Deus está me punindo? O que estou fazendo de errado? Talvez preciso de ir mais à igreja. Deus está me punindo por causa disso. Ou seja, é o moralismo, ou seja, assim, o que acontece? A nossa fidelidade a Deus, ela vai ser de acordo com o que Deus me faz, Deus me dá, não, e não aquilo pelo que Ele é. Está errado. Nós temos que servir a Deus incondicionalmente. Então, o perigo do moralismo. E aí eu tenho uma refutação aqui sobre o moralismo. Quando Paulo fala em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições fazem parte do cardápio da vida cristã, do nosso cotidiano. A perseguição faz parte. O outro perigo é o cinismo. Ideia de que ninguém está no controle. A vida é aleatória, é uma questão de sorte. Os amigos de Jó falaram isso, né? E aí a refutação. Mateus 5, 11 e 12, Jesus falando assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. A hora que Jesus fala, faça o sofrimento, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Deus não está fora do controle. O pastor Sérgio falou isso lá atrás. Deus está no controle. E aí nós vemos hoje tantas coisas acontecerem. Eu me deparei com isso quando teve aquele terremoto lá na Turquia, que morreram mais de 200 pessoas, e eu vi pessoas falando assim, ué, mas que Deus é esse que deixa acontecer isso? Mas ele se esquece que pecado foi gerado, a morte veio pelo pecado, né? E Paulo vai falar isso, o salário do pecado é a morte. Então, essas coisas acontecem como consequência daquilo que o homem escolheu. Porque a questão do sofrimento não estava vamos dizer assim, no plano de Deus, não estava, isso veio por conta do pecado. Por conta do pecado. E agora, trazendo para a vida cristã, Paulo vai falar que isso tudo vai contribuir para a glória eterna. As aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o último é a autocomiseração. É ter pena de si mesmo. Aí Jó até passou por isso, amaldiçoou o dia que nasceu, que aquele dia não exista no calendário. Por que minha mãe não me abortou? Por que eu não fui abortado? É a autocomiseração, né? E nós vemos Elias, lá naquele episódio, eu não sou melhor que meus pais, e não sei o quê. Aí Deus fala assim, rapaz, 7.000 ainda que não se curvaram, e ele, como coitadinho, né? Jonas também, lá naquele episódio, depois dele ter ido a Nínive, ficou ali como se autocompadecendo. E aí a refutação está lá em 1 Coríntios 15, 19, que Paulo fala, se esperarmos em Cristo, somos mais miseráveis do que todos os homens. A gente não pode ficar como um coitado. E até aqui tem a questão do, nós não somos super-homens. Até falei na classe jovem do ano passado. Todos os super-crentes estão na glória já. Todos os super-crentes estão na glória. Quando chegou a 100%, já foi. Enquanto estamos aqui, né, Paulo fala, se o tabernáculo dessa casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus um tabernáculo celeste, eterno. Então, o sofrimento, irmão, faz parte do nosso cardápio, faz parte da nossa cartilha, né? Essa questão de que crente não pode sofrer, de crente não pode ter prova, isso é heresia. É heresia, porque Jó passou por isso. Jó passou por isso, reconhecendo de que Deus é Deus. Diácono Alexandre, quando a gente olha para Jó, e hoje, às vezes, quando a gente está passando por um probleminha sério, pastor Sérgio, a gente diz, você tá igual o Jó, né? Você tá como Jó, porque Jó passou por muitos problemas. Inclusive, a gente observa, o nosso comentarista, ele mostra isso, a gente observa que Deus, enquanto Deus nos conhece por dentro, né? Porque a avaliação de Deus é uma avaliação que ele olha para dentro de nós, né? Então, aquela nossa condição, né, que faz com que a gente tenha atitudes que sejam expressas pelo corpo. Então, enquanto que Deus conhece nós por dentro, o diabo observa as nossas
atitudes, né? Graças a Deus por isso, né? Porque ele não conhece o que está no nosso coração. Porque eu imagino que quando ele tem, quando a gente vê aqui, quando ele aflige Jó com todas, o comentarista até diz assim, com todas as crises, e ali ele menciona aqui, eu acho que 6 crises, 7 crises, 6 crises. São crises pesadas, né? São crises difíceis, né, pastor? São crises aqui que muita gente está abandonando, deixando a casa, deixando família, deixando tudo, né? Então, como é que o irmão vê, vê essa condição? Essa condição do crente, essa dificuldade que a gente enfrenta, como a gente pode aplicar tudo isso e vencer tudo isso, olhando e absorvendo essa condição de Jó? E aí, justamente quando o senhor começou a falar, a questão que Deus nos olha de dentro para fora, e aí o inimigo fica nos sondando para intentar contra a gente. Foi o que ele fez com Jó. E até o pastor coloca aqui na revista o exemplo do sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 7, que o próprio Deus o justifica. O diabo o acusou, porque você está com as vestes todas sujas. Mas aí o próprio Deus vai e purifica aquele homem. Ou seja, porque justamente Deus vê lá dentro. Salmo 139, já foi citado aqui pelo pastor Sérgio, né? Quando o salmista fala assim, tu me sondas, me conheces, tu conheces meu deitar, meu levantar, né? Isaías 43 também, o profeta Isaías fala, quando Deus fala com o povo, né? Ainda que houvesse dias eu sou, eu que coloco, te levanto a destra minha justiça, né? Quando passares pelas águas estarei contigo, pelos rios não te submergirão, eu te conheço, né? Então eu te criei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É isso que é o alento para a vida do crente, que Deus nos conhece. Aquilo que nós pensamos, o inimigo não sabe, né? E daí que está a questão de quando nós proferimos, ou então quando desce para o coração e que vira ação, é aí que a gente pode, nós mesmos podemos nos enrolar. Às vezes nós estamos ali, já estamos ali na porta da bênção, mas por um descuido a gente profere alguma coisa e o inimigo pega aquilo ali e faz de um limão uma limonada. Mas o importante é que Deus nos conhece, por isso que Jó, essas crises, crise da perda financeira dos bens, crise da perda afetiva, crise da doença, crise do desprezo, crise conjugal e crise espiritual, todas essas crises Deus permitiu e Deus nos permite passar, né? É importante frisar que todo pecado é um mal, mas nem todo mal é um pecado, e é mal com L, né? Que é o contrário de bem. Então todo pecado é um mal, isso é fato. Agora, nem todo mal é pecado. Às vezes nós estamos numa aprovação, possa ser que eu arrumei com as minhas próprias mãos. Mas tem provação que é para aprimorar a nossa fé. E Paulo vai falar, né? Porque a prova da nossa fé, né? Porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência, a esperança não traz confusão. É verdade. Então é isso aí que Jó nos ensina. Maravilhoso. Ou seja, isso quer dizer, pastor Sérgio, que nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Nada pode. Diz Paulo aos Romanos, né? Nada pode. Então é uma razão, mais um motivo para a gente entender que podemos vencer todas as crises, porque Cristo não está, no céu não existe crise. No céu não existe crise, né? Graças a Deus. Pastor Sérgio, então a gente agora olhando, passando por isso, que vendo esses exemplos aqui, eu fico olhando para Jó e vejo que ele tem muito exemplo para nós em termos de atitude dele para com Deus, né? Eu até fico pensando, eu fico olhando, né? Porque não é uma característica, a gente vê muito essa característica naquele que está carente de Deus, naquele que
necessita de alguma coisa, ele recorrer a Deus, né? Então, o crente, de uma forma geral, quando ele está numa luta, é que ele vai para os pés do Senhor. Quando ele está desempregado, vai para os pés do Senhor. Quando ele está doente, vai para os pés do Senhor. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas a gente vê em Jó um homem que, desde o princípio, né, desde o capítulo 1, a gente vê um homem que ele está ali adorando a Deus em tudo. Como disse o diácono Alexandre, oferecendo sacrifício antes de acontecer alguma coisa, né? Então, agradecendo a Deus por tudo, porque até mesmo quando perde tudo, ele ainda agradece a Deus. Né? Então, quais são os exemplos, ou que exemplos a gente pode tirar dessa fé de Jó, pastor? Olha, pastor, eu acho que é um exemplo para a igreja tem que estar pautada. A vida de Jó, torna a falar, foi constituída em Deus. Seu coração estava totalmente no Senhor. Nós vemos que a riqueza de Jó, para ele, significava o quê? Ele desfrutava do favor de Deus, ele olhava dessa forma. Ele nunca se soberbeceu em termos de riqueza, ele mostra a vida dele, ou seja, a riqueza nunca possuiu Jó. Tá? Então, quando o Alexandre falou, deu o perfil dele aqui, da cidade de Uz, né, Jó ele tinha uma característica, ele era mais árabe do que judeu. E ele tinha uma visão judaica. Que visão é essa? De quem ser próspero não é só bem material, mas se ter comunhão com Deus, família, amigo, sabedoria e honra. Então, ele tinha essas características judaicas, ele demonstrava que a santidade não é se isolar. Infelizmente, hoje, para muitos, a santidade é isolamento, mas não. Ele era uma pessoa, por exemplo, Jó, no campo, ele era um grande empreendedor. Jó, ele era no setor administrativo, tinha capacidade de criar. Então, Jó mostrava como exemplo que o servo de Deus tem que ser tudo que ele fizer, tem que ser o melhor. Porque ele vai glorificar o nome do Senhor, entendeu? Então é tremendo a vida de Jó, uma vida pautada. Por quê? Porque lá em Salmo 1:3 diz, tudo que fizer, prosperará, tudo que ele fizer. Jó gozava de prestígio, de respeito e admiração. Então o crente, ele tem que ter exalado isso no caráter cristão dele, da nova criatura. Tem que ser uma pessoa de prestígio, onde quer que ele plantar a planta do pé dele. Ele tem que ter respeito e admiração naquilo que ele faz. Ele vai ser o melhor não para se gabar naquilo que ele faz, mas para glorificar o nome do Senhor. Então ele era um grande empreendedor no setor administrativo, um homem criativo. Todos os procuravam Jó. E o senhor leu lá na frente, pastor, tremendamente na vida dele, esse homem, a intimidade que ele tinha com Deus. Olha o que ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que o Redentor estava por vir, ele não tinha nenhuma particularidade quanto a isso, não tinha nenhuma informação, mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia que a qualquer momento esse Deus ia se levantar, esse Deus maravilhoso, esse Cristo. Aí se olhou lá também, Jó 19, 25, 26, ele diz assim, depois de consumida a minha pele, ainda em carne, verei a Deus. Olha só, ele já estava dando um prenúncio lá da ressurreição, num corpo glorificado. Que coisa maravilhosa. Olha que intimidade de um homem que viveu numa época tão difícil, essa época que Jó viveu. Como ele falou, ele viveu nos tempos difíceis. Como o diácono Alexandre falou, contemporâneo a Abraão. Vocês lembram lá de Sodoma, de Gomorra, Torre de Babel, homens afastados totalmente de Deus. Mas Jó, ele foi provado perante a Deus e aprovado perante a Deus, a família e aos homens. Foi vida maravilhosa, querido, ser copiada, né? Amém? É mesmo, pastor Sérgio, a gente, o senhor estava falando aí, e eu fico observando, porque Jó não tinha, vamos dizer assim, os escritos que nós temos hoje. Não tinha. Nós olhamos para Hebreus, vemos lá o capítulo 11, e diz assim, olha para os heróis da fé. E aí eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho o escrito, eu tenho a referência, eu tenho a escritura, eu tenho a palavra de Deus que me permite ir lá atrás. Aí a gente está passando por uma luta, por uma tentação, e o Espírito diz assim, olha para aquele que foi tentado, olha lá como Sansão se portou, olha como Esaú, e você tem a oportunidade de você ali produzir uma resposta positiva de resistência ao pecado ou não. Mas Jó não tinha nada disso.
e ainda assim ele era fiel e adorava ao Senhor, né, pastor Sérgio? É uma coisa que a gente, hoje nós somos bem-aventurados, porque temos a palavra, e muitas das vezes nós esquecemos ou deixamos de valorizar aquilo que a palavra nos ensina, e depois vamos reclamar com o leite derramado, como diz o mundo aí fora, né? Mas naquele dia, o Senhor, nós seremos julgados pela palavra, porque o Senhor é a palavra, né? Então, se nós recusamos a palavra, verdadeiramente nós depois vamos ter que pagar o preço por tudo isso, né? Graças a Deus por isso. Então, e é importante, sim, pegando um adendo do que o senhor falou aí, que Jó não tinha referência nenhuma, você vê que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Na cronologia, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? E os teólogos têm dúvida de quem escreveu, se foi Moisés, se foi Salomão, né? Tem essas dúvidas ainda. E aí o engraçado é que quando a gente vê Salmo 1, dá a impressão que ali está falando sobre Jó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer do Senhor, e tudo quanto fizer, prosperará. Então dá a impressão que o salmista está testemunhando Jó, está ficando assim, ó, isso aqui, olha para trás, olha para o livro anterior, dá a impressão, né? Olha para o livro anterior, que Jó vem antes de Salmos, né? Olha para o livro anterior, eu vou abrir o livro falando desse camarada aqui. Dá a impressão, parece que é, né? Então, a vida de Jó, né, e ele vai entrar na galeria dos heróis da fé, é uma lição, e acho foi muito propício nosso pastor abrir o trimestre com Jó, né? Porque nós estamos vivendo dias em que isso está sendo visto como relativo, é o relativismo, né? Nós temos aí a teologia da prosperidade, nós temos aí N teologias que vão totalmente fora, contrárias às verdades bíblicas, né? Porque Paulo vai falar assim, ó, as aflições desse tempo presente não vão de se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Então, nós vamos continuar sofrendo. Enquanto estivermos aqui, vamos continuar sofrendo, sendo provados, porque Jesus falou assim lá em Mateus 16:33. Eu venci o mundo, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto. E, fazendo a continuidade aqui, nós, pela fé, continuaremos a vencer, porque Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, né? Então, o céu nos aguarda. O céu nos aguarda. Jó, como o pastor Sérgio falou, Jó não olhou não tinha o coração no tesouro, na riqueza, sendo o homem mais rico do Oriente, né? Procurava agradar a Deus, a temer a Deus. Isso é importante. Pastor Sérgio, eu ia colocar uma pergunta agora para o senhor, mas eu vou deixar agora para essa última, dentro dessa última, que é falando sobre tanto para o senhor quanto para o diácono Alexandre, para falar sobre a mulher de Jó, né? Porque a gente ouve muita pregação a respeito, falando dela, de como ela agiu, mesmo a palavra, a expressão de Jó em relação a chamando ela de louca, não sabe o que dizes. Mas no meu pensamento, quando a gente olha, eu acho que na realidade ele está uma mulher preocupada com o sofrimento do marido. Está uma mulher preocupada com vendo o que o marido está passando e talvez conhecendo o testemunho dele, dizer assim, mas imagina, nada de mal, está sendo acusado pelos amigos, não se levanta para se defender, não fez nada de mal, está agora todo leproso. E aí eu acho que aquela palavra também, a gente sabe que a mulher é emocional, e aí em cima disso ela traz aquela palavra. Mas dentro desse momento aqui que vocês vão falar, e eu quero que aí o senhor fale, e o diácono Alexandre também, mostrar inclusive que ela faz parte da restauração de Jó, né? Então ela começou e terminou com Jó, não importa em tudo isso aí, mas nós vemos uma mulher que aprendeu com o sofrimento do marido. O que é que o senhor diz, pastor Sérgio? Olha, pastor Inácio, o pastor Edgar, né, colocou esse tópico 5, foi muito feliz e conhecedor da palavra, né? Aqui ele coloca atentamente, né? Ele faz uma adendo a essa mulher,
uma lição de vida dela realmente. A gente vai na internet, a gente ouve alguns, até líderes, pastores falar, já vi crítica pesada sobre ela. Foi uma mulher blasfêmia, foi isso e aquilo. Eu tenho uma coisa comigo que eu costumo investigar a palavra de Deus, né? Eu acho que todos nós devemos fazer isso. A gente não encontra, pastor Inácio, Deus punindo a ela o conselho que ela deu a Jó para amaldiçoar. Aí eu vou para a palavra, eu retorno a Romano 2,16, que Deus vai julgar os segredos do nosso coração. Só Deus conhece naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu ajo. Ela falou algo, mas Deus olha para o coração, tá? Então, o que ele olha, o que ele busca dentro do meu coração? Um grau de verdade naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou agindo, que eu estou fazendo. Eu acredito piamente que Deus não encontrou algo na fala dela que viesse a ferir a santidade, a pessoa de Deus. Tanto é que nós não encontramos, se alguém encontrar, nos avise, punição a essa mulher. Ao contrário, ela foi agraciada com a mesma vitória, tiveram os filhos juntamente com Jó, foi abençoadíssima. Então, Deus, ele julga as nossas intenções e motivações. Você lembra a mulher de Ló? O que aconteceu com aquela mulher? Houve uma ordem, ela estava saindo uma fuga do problema, ela não estava dentro do problema, mas ela olhou para trás. Então Deus olha o coração da gente. Então esse é o perigo do julgamento, Deus olha o coração. Às vezes eu posso falar alguma coisa, mas Deus é que vai me julgar, porque Ele está olhando a intenção do meu coração. Então Ele olhou para o coração dessa mulher, o grau de verdade que chega. Então eu sempre falo aqui, nós vamos, as nossas obras, quer seja por palavra, por atitude, e ações, tem 3 pilares: fidelidade, motivação e devoção. Ela está montada em 3 pilares as nossas obras, tanto no falar, no agir, no pensar, porque Deus conhece a nossa intenção do nosso coração. Ele faz uma leitura. Tanto é que o senhor falou agora há pouco aqui, né, a respeito de Jó. Então lá no capítulo, quando nós lemos aqui no capítulo Jó 1:8, né, que o Alexandre comentou agora há pouco, até na parte que ele conhece a nossa vida, ele disse, olha só, porque não há na terra nenhum homem semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia do mal. Não encontrava ninguém com esse perfil naquele momento ali. Sodoma, Gomorra, Torre de Babel, totalmente afastado. Então Deus conhece as nossas atitudes. E esse coração dessa mulher, tem muita gente prejulgando ela, mas ninguém tem uma capacidade, a onisciência, nem o inimigo tem. Né? Deus falou lá no início, de onde vem Satanás? Ela vem de rodear a terra. Olha aí, cadê a onisciência? Deus sabia onde ele estava, mas ele não sabia. Ele até acreditava. Ele era um querubim ungido, mas se afastou da presença de Deus, passou a desconhecer esse Deus que ele estava ao lado, tanto tempo lá. Né? Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele que conhece o nosso coração, pastor. Eu concordo plenamente com esse comentário do nosso pastor Edgar, nesse tópico 5 aqui. Essa mulher foi uma mulher vitoriosa, uma mulher de exemplo de vida, ao lado do seu marido ali, em todo momento. Eu acho que o sofrimento dela fez ele sofrer bastante, né? Mas não mais do que aquela palavra. Talvez não atingiu, ele ainda declarou a sua fé naquele momento ali, né? Você fala como uma louca, não chamou ela de louca, como uma louca, né? Não chamou ela de louca, jamais ela era louca, amém? E aí, pastor, diácono Alexandre, a gente vê no exemplo dessa mulher, como disse o pastor Sérgio, e como o nosso comentarista aqui ele aborda, vamos dizer assim, um exemplo do verdadeiro amor, né? Porque ela poderia era uma pessoa que tinha tudo, de repente perde tudo, o marido está daquele jeito, né? Muitos aí poderiam estar colocando a culpa em A, em B ou C. Ela não estava, ele estava todo ferido, doente, ela não. Ela poderia, naquele momento, ter largado tudo, ido embora, procurado alguma coisa, vou procurar alguém melhor. Eu não tenho que ficar aqui roendo osso. Eu vou procurar alguém melhor, né, pastor Sérgio? Ela poderia pensar nisso. E, de repente, ela simplesmente, você não ouve falar dela, depois daquela palavra dela, Jó, você não ouve falar mais dela, mas encontra ela lá no final do capítulo,
Deus fazendo, Deus restaurando não somente Jó, mas ela também. Como é que a gente vê isso? Olha, pastor, a questão da mulher de Jó, né, como o pastor Sérgio falou ali, é justamente o ponto de vista que muitos olham somente para, como se não interpretando de fato aquela parte que Jó fala-se como um maluco, né? A gente não imagina o tamanho da pressão que estava tanto sobre Jó e maior ainda sobre ela, porque ela estava com saúde. E de uma hora para outra, uma mulher que era rica, perde tudo, vê o marido na situação. Então, aquela expressão, amaldiçoa esse Deus e morre, a gente, não é que ela amaldiçoou de fato a Deus, que o pastor Sérgio bem colocou ali, é como se fosse tipo assim, um desabafo, porque ela não aguentava mais ver o marido daquele jeito, né? E até uma coisa importante, que o sofrimento humano não é uma equação simples, quando a gente começa no primeiro grau, a gente estuda com uma variável X. O humano não tem uma só variável, ele tem várias variáveis. E uma dessas variáveis está na dimensão relacional. É aí que entra a mulher de Jó. Ela não tinha como o senhor bem falou, ela poderia, como diz aí fora, meter o pé, procurar outro homem, né? Mas não, ela permaneceu ali e no final, nós vamos ver, ela assistiu todos os amigos de Jó vindo. Ela assistia, de repente ela assistia tudo aquilo ali. De repente ela ficava em pé do lado de Jó, que a Bíblia não fala mais nada, só vai falar no capítulo 42, quando Deus vira o cativeiro de Jó. E essa mesma mulher que vai ter 10 filhos, ou seja, ela teve 20 partos, 10 da primeira vez e 10 da segunda vez. Então era uma mulher forte de fibra, e por onde o pastor coloca aqui, ó, a lição de vida. O amor e a amizade de um casal não pode sucumbir por causa das crises. E Paulo fala em 1 Coríntios 13:7, o amor tudo suporta. Então, se tem um exemplo de amor de verdade, está na mulher de Jó. E é tão interessante aí, irmãos, que já não era uma pessoa nova, né, pastor Sérgio? Ora, quando a gente vê que ele dizia que os filhos estavam lá nas festas, um da casa do outro, é porque cada um já tinha sua casa. Já eram de maiores de idade. Vamos dizer que eles já tivessem passado talvez até o tempo de ter filhos mais, de gerar filhos. Isso é conjectura, é o que nós estamos dizendo. Mas já não era um casal novo. E essa mulher tem o dobro de filhos que teve no início. E diz que a Bíblia diz que as filhas eram mais lindas do que as... mais belas. Isso aí. Rapaz, valeu a pena passar por aquele sofrimento. Eu creio que ao final, eles talvez sentando os dois, um ao lado do outro, dissessem assim, olha, valeu a pena o tempo que nós sofremos se fomos fiéis ao Senhor. Né, pastor Sérgio? Eu chego aqui ao final dessa lição, irmãos, e chego feliz, porque eu acho que o Senhor tem usado o nosso pastor para estar trazendo lições maravilhosas para nós. Como a gente sempre diz, ele está destituído de qualquer discussão teológica em todos os assuntos que têm sido tratados aqui nas lições. Mas ele sempre procura trazer para cada um de nós exemplos práticos daquilo que Deus quer em nós, da vida cristã, de uma vida de intimidade com Deus. Estudamos agora nessa noite, e creio que você certamente já tem preparado a sua lição, irá preparar ainda, ou está preparando, mas eu creio com certeza que será de bênção para cada um de nós, porque nós podemos olhar para tudo isso que aconteceu, e como já disseram aqui os nossos professores, aprendendo com esses exemplos, exemplo de fé, exemplo de oração, exemplo de adoração, exemplo de obediência, e também, irmãos, exemplo de amor, sabe? Então, para nós podemos entender aquilo que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que você possa produzir para a sua vida, nós possamos aplicar primeiro para nós, que nós possamos tirar para cada um de nós de tudo isso que temos nessa lição, que fala a respeito de Jó, possamos, irmãos, tirar muitos benefícios,
muitas orientações, aprendendo com Jó. Que Deus possa abençoar você, porque aprendendo e aplicando a nossa vida, nós temos autoridade para aplicar e para ensinar aqueles que estão diante de nós. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, pastor Sérgio. Muito obrigado, diácono Alexandre. Muito obrigado a você que está em casa, a você que fará uso dessa live, e tenho certeza que o Senhor estará abençoando o seu trabalho. A aplicação da vida diária da lição, o pastor encerra dizendo: as lições que aprendemos da vida de Jó têm todo o sentido da nossa vida. As coisas e as pessoas não podem ofuscar o nosso amor, a nossa fé e a nossa integridade para com Deus. Ele conclui dizendo: nesse estudo, aprendemos que o sofrimento do justo não invalida, o pastor Sérgio já falou sobre isso, não invalida a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus, e sim, utiliza o sofrimento como instrumento de aperfeiçoamento da fé e do caráter cristão. Não discuta por que está sofrendo. Não peça ao Senhor para acabar com a luta ou lhe tirar dessa luta, porque é ela que vai nos aperfeiçoar diante de Deus. É ela, como disse o presbítero, o diácono Alexandre, o Senhor às vezes através da luta está trabalhando um problema na família ou está trabalhando na vida de alguém. O Senhor está trabalhando. Todas as coisas contribuem, diz o apóstolo Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus. Assim seja para você também, meu irmão, minha irmã. Quero aproveitar e fazer uso desse momento para lhe dar uma sugestão. Nós estamos praticando aqui a nossa avaliação da Escola Bíblica Dominical. E essa avaliação, nós estamos avaliando as classes pelas respostas do questionário, estamos avaliando pelas ofertas, pelos visitantes, pela presença dos alunos. Eu gostaria que você também começasse a motivar também seus alunos dessa maneira. E ao final do trimestre, no domingo passado, nós tivemos aqui um desafio para saber quem seria aquele que teria decorado todos os 13 textuáureos que nós estudamos durante o trimestre passado. E foi colocado aqui como desafio, e houve a premiação, e nós tivemos 2 pessoas, não foi? Um adolescente e um irmão que se destacaram de todos e puderam recitar os 13 textuáureos. Isso aí, irmãos, tem um propósito. Quando nós aplicamos o questionário e nós respondemos, isso quer dizer que o aluno está estudando a lição, porque obriga ele a pesquisar a lição. Quando nós decoramos e recitamos 13 textuáureos, significa que nós estamos guardando uma porção da palavra de Deus, e que mesmo naquele momento em que a gente não tem a Bíblia, se alguma coisa acontecer e eu não tiver a Bíblia na mão, mas eu tenho a Bíblia no coração. Então, que Deus possa abençoar você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, e queremos agora fazer essa oração, e eu vou pedir ao pastor Sérgio para orar ao Senhor, amém, agradecendo a Deus, amém, por esse momento. Eu quero orar, eu quero encerrar falando, pastor, que a gente deve lembrar que esta vida, com toda a sua dor, não é o nosso destino final. O discípulo olhava dessa forma, olhava para a eternidade. Então vamos lembrar sempre que a nossa dor, aqui não é o nosso destino final, há algo que nos espera melhor, né? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor e bondade, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Poder falar de um homem, Pai, íntegro, reto, avaliado pelo Senhor, Pai, como exemplo para nossas vidas. Ele era carne, era humano, era falho, mas Senhor, Pai, o Senhor não olha para nossas falhas. Eu quero que nós corrijamos a cada dia, sermos corrigidos dentro da sua disciplina. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pela vida do diácono Alexandre, pastor Inácio, todos quantos estarão conosco na rede social, para que domingo a gente apresente à classe o perfil desse homem como exemplo para a tua igreja e mostrar que nós podemos sim ser obedientes ao Senhor, Pai. Amar o Senhor, amar a tua obra, como esse homem amou a riqueza, nada suplantava o coração daquele homem não, Pai. Era um homem bom, um homem íntegro, reto. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós.
E se o Senhor nos permitir, se ele não vier daqui até a semana que vem, estaremos aqui de volta também na mesma maneira, na próxima quarta-feira, também ministrando esse estudo a cada um de nós, tá bom? Deus abençoe a todos, irmão.